E aí, criatura divina, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para falar mais uma vez a respeito de, como eu já disse, né? São as percepções de uma leiga e eu vou falar sobre um pouco de cada coisa que acontece na minha vida, um pouco de espiritualidade, um pouco de filhos, um pouco de vivências, um pouco de limites, né? Já foram assuntos que eu tratei, eu abordei e hoje eu queria falar a respeito de um assunto que toca bastante. Eu acho que ele é muito presente, ele é muito atual, né? Presente não, ele é muito bem atual, embora presente, né? Presente seja hoje. E esse assunto, é sobre religião, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que muitos vão até desligar agora, que eu acredito que a religião, muitas vezes, ela aprisiona e a espiritualidade liberta, né? Então, eu gostaria muito que a gente pudesse caminhar cada vez mais na direção da espiritualidade, né? Como assim espiritualidade? A gente poder aceitar muito mais que as outras pessoas têm o direito de escolher o que elas querem acreditar e como elas querem acreditar, como elas querem conduzir, desde que, né? Na verdade, desde que é meu, mas assim, de uma forma suave, na direção delas se tornarem pessoas melhores, né? E aí vem uma frase que eu escutei, e aí quando eu escutei a frase eu pensei, haha, preciso pesquisar para saber se isso é verdade, né? Porque muitas vezes dizem que as frases foi de uma pessoa, foi de outra, mas na realidade alguém criou e alguém no meio do caminho colocou um nome, né? Um dono para a frase, e na verdade não é nada disso, né? E a frase na verdade foi uma afirmação. Disseram que foi feita uma pergunta para o Dalai Lama e ele respondeu essa pergunta. E aí eu consegui analisar e verifiquei que foi um teólogo brasileiro, Leonardo Boff. Ele fez uma entrevista ao Dalai Lama e aí ele perguntou ao Dalai Lama qual é a melhor religião. E ele, inclusive, ele comenta, né, que ele esperava que o Dalai Lama falasse alguma coisa, mas ele ficou surpreendido com a sabedoria da resposta. E eu vou compartilhar aqui com vocês, depois se vocês quiserem, vocês conseguem se aprofundar um pouco mais, né? Então ele perguntou, qual a melhor religião? E o Dalai Lama respondeu, a melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus, do universo. A melhor religião é aquela que te torna melhor. O que é tornar melhor? É tornar mais compassivo, mais humano, mais respeitoso, mais cordial, aquela que te faz fazer bem para a humanidade também, né? Principalmente para as pessoas que estão à sua volta, né? À sua volta mesmo, né? Aquelas pessoas que convivem com você todos os dias dentro de casa, no trabalho, que também estão muito à sua volta, e com as pessoas de um modo geral e com o planeta, com o mundo de um modo geral, né? Com outras pessoas, com animais, com tudo. Então, tudo que te torna melhor, realmente, é o caminho que você deve seguir, né? E aí a religião é exatamente isso, né? É assim que você deveria seguir. E aí, se você diz que não quer seguir nenhuma religião e quer ouvir, quer ser, embora exista milhares de religiões, né? Tem milhares é exagero, mas existem muitas religiões, você pode escolher, você pode se inteirar, né? Que é uma coisa que eu acho assim, que é mais interessante ainda, né? Que é a gente poder estudar um pouco sobre outras religiões. Eu fui criada na religião católica e hoje eu me vejo espiritualista, né? Muita gente chama de universalismo, né? O que seria isso? Você compreender, no meu caso, né? No meu caso eu tento compreender as outras religiões e eu tento aceitar as outras religiões, eu tento ver o que elas têm de bom também, porque todas as religiões têm coisas boas e todas as religiões têm alguns dogmas, alguns preceitos
que ou estão ultrapassados, não por maldade, mas e sim porque no momento atual a gente já está um pouco mais evoluído, né? Eu vou citar inclusive um do budismo que uma vez eu escutei, né? O budismo tem diversos preceitos, e aí em um dos livros que eu li Dalai Lama nunca escreveu. São pessoas que fazem entrevistas com ele e escrevem livros a respeito das entrevistas. E teve um que eu li que é a Arte da Felicidade. E aí perguntaram para ele sobre os preceitos budistas, né? E aí ele disse, olha, existem preceitos que há 2.500 anos atrás, quando ele foi criado, era necessário, mas nos dias de hoje ele não é mais. Uma das regras lá é você não deve tomar sopa chupando. Hoje já se sabe, né, que você toma a sopa, mas você coloca a colher na boca, né, não precisa ficar fazendo barulho. E aí eu tô citando uma coisa bem simples, né, eu não sei quais são todos os preceitos, tá, mas foi uma coisa que eu li no livro. E existem outras coisas em outras religiões que assim não fazem mais sentido no dia de hoje. Então a gente precisa também compreender isso, precisa estar aberto para isso, e ter uma visão de respeito. Respeito pela religião que a gente adota, respeito pela religião do outro, respeito pelo que o outro é. E compreender que, uma visão minha, tá? Deus proporciona muitas formas da gente encontrá-lo, porque as pessoas não conseguem ver as coisas do mesmo jeito. Nós não somos iguais, nós não conseguimos enxergar tudo igual um ao outro, né? Se nós fôssemos todos iguais, seríamos um monte de robozinho. Então, nós temos muitas formas de ver as coisas. Cada região tem uma forma diferente de ver as coisas. E aí Deus se manifesta naquele espaço, naquela determinada religião de uma forma que que ele vai conseguir atingir uma quantidade maior de pessoas, para poder as pessoas se elevarem para um novo patamar. O se elevar espiritualmente faz com que a gente amplie o nosso respeito, amplie o nosso amor, que são as coisas que mais é falado em todas as religiões, embora o que acontece em alguns casos, que é um problema muito sério, mata-se em nome de Deus. Luta-se em nome de Deus. E por que isso acontece? Porque as pessoas começam a achar que o que elas acreditam é a única verdade, e essa única verdade tem que ser engolida por todas as outras pessoas e todo mundo tem que aderir ao que ela acredita como verdade. E está cada dia mais claro que não existe uma única verdade, existem muitos pontos de vista, e isso é o que faz com que a gente evolua. Quanto mais pontos de vista tiver, mais a gente pode estar melhorando as coisas. É como quando fazem reunião, brainstorm, cada um dá uma ideia e se transforma numa coisa melhor. Se for tudo unicamente do jeito que uma única criatura acredita, nem sempre sai uma coisa muito bacana, né? Então, voltando para a religião, para a espiritualidade, né? Para a frase que foi colocada pela resposta dada pelo Dalai Lama e pelo que eu tenho percebido das vivências, né? Infelizmente, a gente ainda vive num momento onde as pessoas acreditam que elas têm que fazer com que o outro tenha aderência à religião delas. É importante que você entre dentro da religião dessa pessoa e que a religião dela é a certa e que o jeito que foi colocado lá dentro das escrituras dela, do livro sagrado dela, é esse o jeito que tem que ser e todos têm que seguir isso. E aí, em nome disso, as pessoas acabam cometendo atrocidades, gerando guerras, que ainda existem nos dias de hoje, ou colocando bombas no corpo e se explodindo, seja numa rua, seja num café, seja dentro de um avião em direção às Torres Gêmeas, né?
E aí quando isso aconteceu, eu vou colocar aqui, eu sempre tive curiosidade, né? Já tem muito tempo que eu questiono por que as religiões têm que ser, né? Por que tanto pecado, por que tanta essa questão de que só o Deus de um é o Deus bom, né? O Deus da minha religião presta, o Deus da sua religião não presta, mas ele é um só. Inclusive tem uma coisa que aconteceu na minha infância, que eu tinha na cabeça que se frequentasse uma outra, qualquer coisa de alguma outra religião, era pecado mortal, ia para o inferno. E uma vez eu fui, muito pequena, eu fui com uma moça que trabalhava lá em casa, ela era evangélica, e um dia à noite era o dia do culto deles, né? E ela ia, e aí eu, muito curiosa, quis ir com ela. E era dentro de um salão imenso, as pessoas cantavam, né? Eu achava que era pecado eu estar cantando junto com eles, eu achava que eu estava, na verdade eu já achei que eu estava cometendo um pecado mortal e rezei 50 milhões de vezes pedindo para não ir para o inferno, porque eu fui para aquele local. E assim, lá as pessoas estavam orando, cantando, louvando Deus. O que tem de errado nisso? Ah, porque grita, porque isso, porque aquilo, mas cada um faz. Se tá te levando, é como a frase de Dalai Lama, se tá te tornando uma pessoa melhor, aonde está o erro? E aí chegou o momento, né, de que as pessoas louvam, cantam, né? Eu ficava com medo e com vergonha de participar daquilo, embora a curiosidade foi grande e eu fui sim. E hoje eu tenho uma visão de que assim, lá só era, naquele momento, naquele tempo, eu era muito menina, eu não tinha essa noção. Mas hoje eu sei que só era um momento assim de adoração a Deus e que aquela era a forma deles fazerem isso, né? E aí voltando pro 11 de setembro, né, que foram os rapazes que colocaram as bombas, né, e conduziram aqueles aviões, né? Nem colocaram bomba, né? Só conduziram os aviões na direção das torres. Eles não precisavam também, né, de bomba. Quando aconteceu, eu não conseguia imaginar, meu Deus do céu, que leva uma criatura a fazer isso. Eu fiquei pensando, Senhor, ele não matou só as pessoas que estavam ali com ele, embora eles imaginavam, né, talvez, né, que iam conseguir fazer alguma coisa muito, né, destruir alguma coisa, mas não tinham noção da magnitude. E aí a magnitude foi inclusive derrubar as duas torres. Derrubaram as duas torres, né? Um prédio que foi construído para resistir a, sei lá, com certeza foi para resistir a muitas coisas, né? O que leva uma pessoa a fazer isso? E aí eu fui estudar não, eu fui ler, eu fui tentar entender sobre o Alcorão, sobre os muçulmanos. E eu quero separar aqui, né, os radicais e os muçulmanos, que tá cheio de gente que nunca cometeria um negócio desse, né? Esses daí são casos isolados. E aí eu li que esses garotos, né, que vão para jihad, normalmente eles são meninos que são criados, eles saem das casas deles, são crianças que têm um poder aquisitivo muito baixo, que passam muita necessidade, e eles acabam indo para uma escola, onde nessa escola esses meninos recebem a refeição, mas eles são conduzidos desde os 4, 5 anos até os 18 anos, de acordo com o que aqueles extremistas, aqueles radicais querem passar para eles. E é prometido para eles que se eles morrerem em nome de Alá, eles serão recebidos lá no paraíso, né? Não sei como eles chamam, talvez estivesse lá no estudo que eu fiz, talvez tivesse o nome, mas eu não estou lembrada. Ele vai ser recebido no paraíso por milhares de virgens. E aí lá no paraíso ele vai conseguir conquistar tudo que ele quiser, ele vai ser um grande herói.
Diz pra mim qual garoto que não quer isso. Qual garoto de 18, 20 e poucos anos não quer isso? E ele escutou isso desde os 4 anos. Então, de acordo com o que ele foi criado, aquilo estava certo. Não estou dizendo que está certo. E não estou dizendo que esse pessoal deve continuar criando essas crianças desse jeito, muito pelo contrário. Quanto mais ódio a gente coloca no mundo, quanto mais certeza de que só o que a gente sabe está correto, mas a gente cria distância entre as coisas, entre as pessoas. Então, a gente poderia estar ampliando o respeito e o amor, em vez de ampliar a distância e a razão. Eu tenho razão. E aí, recentemente, eu escutei uma coisa também bem interessante, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Que poderia ser uma frase para a gente usar mais vezes, né? Uma reflexão para a gente usar mais vezes. Por quê? Porque quem disse que você tem razão? E quem disse que o jeito que você sabe é o jeito certo? E aí, dentro das religiões, eu fico voltando para as religiões. Há um tempinho atrás eu fiquei pensando que seria tão bacana se a gente pudesse experimentar de todas as religiões, como a gente pode experimentar todos os tipos de feijão, né? Feijão branco, preto, vermelho, mulatinho, roxo, não sei o que, banana prata, banana maniga, banana, e a gente sair escolhendo, né? Fosse como os alimentos. E aí a gente vai experimentando e vai compreendendo sobre cada um, faz uma reflexão sobre cada religião, e às vezes em cada momento você passa por uma necessidade diferente e você encontra uma resposta melhor em um determinado trecho de um livro do Espiritismo. Em outro momento você encontra na Seishonoe. Não, em outro momento no catolicismo mesmo. Não, agora é nos crentes, né? Eu consigo encontrar no protestantismo, né? E aí, se a gente parar para estudar um pouquinho mais sobre as origens das religiões, sobre a ideia principal, sobre o que a pessoa que, ser de luz, né, que recebeu essa palavra, o que ela quis dizer lá no início, lá nos princípios, nos primórdios, se a gente mergulhar um pouquinho mais e tentar ler com os olhos e sentir com o coração e utilizar realmente o nosso coração, a nossa mente para avaliar com sabedoria o que foi dito, a gente consegue perceber o quanto todas elas têm um pouco de razão, têm um pouco de fundamento, e o quanto a gente pode crescer um pouco com cada uma delas, né? Deus, nosso Pai amoroso, que os cientistas chamam de éter, né? O nada, né? A presença, que o nada já foi confirmado que é o éter, né? E esse éter é uma energia cósmica superior a qualquer coisa que a gente imagine, né? Que você pode chamar de Deus, de éter, de energia cósmica, de força, do universo, de luz universal, de fonte, de sei lá do que, cada um chamado de um jeito que quer, que nós fomos criados para a gente realmente ampliar o respeito, ampliar o amor, para a gente voltar a se unir, porque nós estamos todos muito ligados, somos interligados uns com os outros, e nós somos um. Nós somos única e exclusivamente uma única pessoa, um só. Uma energia, exatamente essa mesma energia. A gente está separado pelo nosso corpo físico, mas nós somos a mesma energia. Quando a gente se desfaz, a gente é tudo a mesma energia. Eu queria concluir falando,
repetindo a pergunta e repetindo a resposta do Dalai Lama, que é a pergunta do Leonardo Boff, né, o teólogo, né? Qual a melhor religião? E a resposta: a melhor religião é aquela que te aproxima de Deus, do universo, é aquela que te faz melhor, que te torna mais compassivo, mais amoroso, mais humilde, mais gentil, aquela que realmente faz com que você seja melhor com você e com todas as pessoas à sua volta e com o nosso mundo, nosso planeta. Eu quero agradecer ao momento que você dedicou para estar aqui me ouvindo. Eu quero desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos na sua vida, da sua família, que você faça a sua vida maravilhosa, muito sucesso e até breve. Deus abençoe você e sua família.